Olá, eu me chamo Cristiane Meleri, sou nutricionista, teleconsultora do Telesaúde RS. Hoje daremos continuidade sobre o módulo de transtornos alimentares da bulimia nervosa. Como pode ser observado na tela, existem algumas características para a classificação diagnóstica da bulimia nervosa. Primeiro, episódios recorrentes de compulsão alimentar. Um episódio de compulsão alimentar é caracterizado por ambos os seguintes critérios. 1. Ingestão em um período limitado de tempo, por exemplo, dentro de um período de 2 horas, de uma quantidade de alimentos definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria em um período similar, sob circunstâncias similares. E 2. Um sentimento de falta de controle, controlar o que ou quanto se come. Outro aspecto criados para prevenir o ganho de peso, como vômitos autoinduzidos, abuso ou excesso de exercício físico. Outro aspecto na classificação é ocorrer no mínimo pelo menos uma vez por semana por 3 meses. E ainda tem uma autoavaliação. E o último aspecto da classificação diagnóstica da bulimia nervosa seria que alguns comportamentos comuns, relembrando que não são rótulos que são atribuídos aos pacientes que têm bulimia nervosa, mas sim alguns comportamentos que podem aparecer em pacientes com essa doença. Os pacientes têm normalmente um incômodo de comer na presença de outras pessoas. Por vezes também tem dificuldade de comer fora de casa, Também é comum que esses pacientes gastem muito tempo imaginando quais serão os alimentos consumidos durante esse período. Alguns pacientes saem de casa para comprar os alimentos da compulsão. Muitas vezes esses pacientes relatam que a escolha dos alimentos que vão compor esse episódio de compulsão, também chamado de binge, são aqueles alimentos onde eles têm mais restrições para um consumo rotineiro. Então seriam aqueles alimentos, os alimentos consumidos nos episódios de compulsão. Outra característica comum desses pacientes com bulimia nervosa é que eles podem estabelecer uma relação de tudo ou nada. Então, muitas vezes existe um episódio de restrição muito grande, não conseguindo nada. Muitas vezes existem episódios de compulsão que são feitos para lidar com uma série de nervosa falada na aula anterior. Na bulimia nervosa também é recomendado sobre isso ao longo dessa aula. Por vezes, pode ser observado nesses pacientes com bulimia nervosa uma dificuldade na seleção, às vezes é uma escolha baseada nas calorias, e por vezes também eles relatam que pode ser uma escolha baseada se esse alimento é fácil ou não para purgação. É importante, então, a gente caracterizar algo que é muito falado lá na classificação diagnóstica. Pode ser por vômitos autoinduzidos, Um trabalho muito importante da equipe interdisciplinar é que se tente minimizar os períodos de restrição, porque se o paciente de purgação, quando o método compensatório for o vômito autoinduzido, os profissionais de saúde poderão avaliar alguns aspectos para a investigação dessa purgação, como por exemplo o sinal de Herschel, que é uma calosidade no dedo que muitas vezes os pacientes utilizam para provocar o vômito. Então, esse dedo que está sempre sendo raspado pelos dentes pode promover uma calosidade, que é chamado o sinal de Herschel. Também pode haver um aumento das glândulas parótidas, em consequência da própria bulimia, E também pode haver a erosão do esmalte dentário. Então, o profissional dentista também seria um profissional que pode estar atento a essa característica, Então, reforçando, o que foi falado na primeira aula, na bulimia nervosa,
A gente também tem uma ideia de que o tratamento ele é efetivo quando a equipe interdisciplinar faz esse tratamento, né? Com todos os profissionais de saúde que foi falado na aula anterior. É importante também definir que além da psicoterapia, né, em alguns casos pode haver necessidade do uso de medicações e o profissional psiquiatra também pode dar conta dessa avaliação e do manejo de qual o melhor medicamento para esse paciente. Na avaliação nutricional, numa consulta para ajudar a esclarecer a classificação diagnóstica da bulimia nervosa, o profissional nutricionista ele deve investigar o hábito alimentar, o comportamento alimentar, as atividades diárias, né, para observar quando isso pode ser corrigido, né, quando alguns métodos restritivos podem ser corrigidos, por exemplo. É importante avaliar sempre atividade física, né, com tipo, frequência e duração, questionando se isso é ou não é um método compensatório. O hábito intestinal, diurese, também é importante avaliar se não são utilizados, né, diuréticos ou laxantes. E isso caracterizaria então um método purgativo na bulimia nervosa. E também é importante, assim como na anorexia falado na aula anterior, na bulimia nervosa também é importante esclarecer como é o hábito alimentar desse paciente, né, com bulimia nervosa. Além de uma consulta inicial, onde pode ser realizado um recordatório de 24 horas, é extremamente utilizado para o manejo, né, do comportamento alimentar, o uso do diário, né? Esse diário alimentar, ele deve ser feito pelo paciente por alguns dias, né, e pode ser repetido em outras consultas. Como esse diário alimentar poderá auxiliar no tratamento? Sempre é recomendado, então, educar o paciente que ele possa escrever logo após o consumo de alimentos ou bebidas. Esse registro servirá para o paciente como um instrumento de automonitoramento. E para os profissionais também da saúde, servirá muitas vezes para desmistificar crenças errôneas em relação ao consumo alimentar e ao peso. É importante também que esse paciente com bulimia nervosa, que está fazendo o diário alimentar, seja orientado, principalmente pelos profissionais da psicologia ou da psiquiatria, que possa relatar sentimentos, né? Então, existe uma última coluna nesse diário alimentar reservada para que o paciente coloque ou expresse os sentimentos envolvidos nas refeições. Isso vai auxiliar muito a bulimia nervosa. É importante estabelecermos algumas metas, né, e alguns manejos terapêuticos. Com o auxílio da ferramenta do diário alimentar, é importante que possa se auxiliar o paciente a diminuir, né, ou eliminar as restrições autoimpostas ao seu peso corporal. Bom, agora falaremos sobre o transtorno. Existem alguns critérios diagnósticos para o transtorno da compulsão alimentar. Um deles são episódios recorrentes de compulsão alimentar. Um episódio de compulsão alimentar é caracterizado por ambos os seguintes critérios. 1. Ingestão em um período limitado de tempo, por exemplo, dentro de um período de 2 horas, de uma quantidade de alimentos definitivamente maior do que a maioria das pessoas comeria em um período similar, sob circunstâncias similares. 2. Um sentimento de falta de controle sobre o episódio, por exemplo, um sentimento de não conseguir parar ou diagnóstica é que os episódios de compulsão alimentar estão associados a comer muito e mais rapidamente do que o normal. 2. Comer grandes quantidades de alimentos quando não está fisicamente faminto. Outro critério para este transtorno é a acentuada angústia relativa não ocorre exclusivamente durante o curso da bulimia nervosa. Prioritariamente, né,
Alguns critérios diagnósticos são semelhantes à bulimia nervosa, mas no transtorno da compulsão alimentar não existe método compensatório com o intuito de perder peso. Então não existe uso de laxante, diuréticos, vômitos autoinduzidos. Isso é característica da bulimia nervosa. Então falarei agora sobre alguns comportamentos que não são rótulos, né, a esses pacientes, mas que são características similares. Esses pacientes com transtorno da compulsão alimentar normalmente comem grandes quantidades de comidas em alguns episódios, o que é caracterizado pela compulsão alimentar, sem saborear os alimentos. Em alguns casos, os pacientes relatam sair de casa para comprar os alimentos para esta compulsão. Normalmente, esses episódios de compulsão alimentar, eles são interrompidos ou pela finalização do alimento, de quantidade de comida num curto espaço de tempo, e sentem essa perda de controle. O comportamento comum desses pacientes é que eles se sintam muito deprimidos, muito comprometidos emocionalmente depois de um episódio de superalimentação. Por isso, muitas vezes é comum ouvir desses pacientes que eles têm constrangimento de ter esse episódio de binge, ou seja, de compulsão alimentar, junto com outras pessoas. Esses episódios de compulsão alimentar são episódios de um consumo calórico excessivo. Na literatura observamos que esses comportamentos do binge, né, podem variar de 2.000 até 5.000 calorias, mas também existe literatura apontando que pode chegar até 15.000, ou seja, um consumo alimentar maior do que pessoas comeriam numa situação semelhante. A avaliação nutricional, ela auxilia também no processo diagnóstico para a equipe, né? Então, é importante, mais uma vez, numa análise sobre os comportamentos alimentares típicos, sobre os hábitos, avaliar o tipo de atividade física, hábito intestinal, diurese, como já foi falado para os outros transtornos alimentares. É importante também conhecer a alimentação atual do paciente através, por exemplo, de um recordatório de 24 horas, e com base nisso também trabalho alimentar é uma ferramenta para a bulimia nervosa, como falado anteriormente, mas também uma ferramenta de tratamento para o transtorno da compulsão alimentar. Mais uma vez, reforçando que esse paciente deve ser educado a preencher o diário alimentar sempre que for consumir um alimento ou uma bebida, de forma que esse instrumento sirva como automonitoramento. O diário alimentar, ele também possibilita o profissional, junto com o paciente, a visualizar a estrutura das refeições, a olhar os períodos de oscilação, né? Então, é um instrumento importante para manejar períodos onde existem restrições alimentares, para que elas possam ser corrigidas e, por consequência, também possa se diminuir os períodos de compulsão. No transtorno da compulsão alimentar periódica, que normalmente cursa com sobrepeso ou obesidade, é importante investigar doenças que podem ser associadas à obesidade, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, estar associadas à obesidade. Para o tratamento do transtorno da compulsão alimentar, também é adequado a equipe interdisciplinar, com todos os profissionais da saúde já anteriormente citados, também ter necessidade do uso de medicamentos que devem ser avaliados pelo profissional médico ou psiquiatra. A seguir serão apresentados alguns manejos que podem ser trabalhados pelo profissional nutricionista e também podem ser reforçados pelos outros profissionais que trabalharão no caso de um paciente com transtorno da compulsão alimentar periódica. Um desses manejos é organizar os alimentos que serão servidos em cada refeição e reforçar que o paciente sirva-se uma só vez, fazer as refeições e que de preferência ele esteja acompanhado. É importante orientá-lo também que ele mastigue bem os alimentos para que promova então uma maior saciedade. É importante orientá-lo também que ele não vá ao supermercado, não faça compras com fome,
porque isso provavelmente possibilitaria a compra de alimentos para a compulsão, então isso seria desestimulado. E também é importante orientar e incentivar que o paciente não pule refeições. Então, mesmo que ele tenha tido algum episódio de compulsão alimentar, um manejo muito importante é dizer que ele não deve pular uma refeição com o intuito de restringir só porque teve uma compulsão. Isso provavelmente horários regulares e as refeições sendo apropriadamente realizadas nos horários combinados pelo nutricionista e reforçados pela equipe. Ou da alimentação. Os transtornos alimentares ou da alimentação surgiram na classificação diagnóstica do DSM-5. Cada um desses casos atípicos possa ser tratado da forma que eles mais diagnóstica, que é chamada de crossover. Então, um paciente com anorexia nervosa, trocas diagnósticas. Então, hoje encerramos o módulo de transtornos alimentares, conhecendo mais sobre a bulimia nervosa, o transtorno da compulsão alimentar e outros transtornos da alimentação.